Obrigada, Fernando. Em primeiro lugar, boa noite, companheiras, companheiros, debatedores e também o público que está assistindo. Uma saudação a Boitempo, às demais editoras pela organização do Salão do Livro Político e pelos debates promovidos nesse espaço que ganham tanta importância, né, no marco da situação de crise política, econômica e social e que exige da nossa parte justamente reunir todas as cabeças e debater as perspectivas políticas à luz dos ensinamentos que a história de lutas da nossa classe nos permite reunir. E é nesse contexto que, por todos os lados, a gente vê ataques misóginos e machistas atingindo as mulheres de todas as classes sociais, mas eu quero contar aqui hoje para vocês outra história, uma história sobre como a misoginia, o patriarcado e a exploração de classe atacam a vida das mulheres trabalhadoras. E a história de hoje é da Maria, eu escrevi ela especialmente para esse encontro de hoje. Bom, vamos a essa história. Nas faxinas como diarista, a mãe da Maria trabalhava no dia o que ia comer no outro. Com 18 anos, a Maria assumiu as faxinas da mãe. Não foi aposentadoria, esgotamento e morte precoce. Para Maria, várias mortes que ela viu na família podiam ser explicadas assim: um corpo que não aguentava mais. 40 anos era a idade da mãe, da avó também. Parece que Maria já estava indo um pouco mais longe. 5 anos a mais que a mãe, 3 filhos a menos para alimentar. Começou a sonhar que poderia se aposentar. O esforço para manter o pagamento das parcelas do INSS é enorme, porque o sonho começou a virar fixação. E assim, mais uma parcela do INSS é paga como autônoma. Mas vai entender o que significa isso. O filho mais velho de Maria, o Tom, também é autônomo. Um dia ela conversava com uma colega no ônibus, no caminho comprido da periferia para o centro, e a colega explicava que autônomo é quem tem a própria empresa. A Maria riu alto. Então, a empresa do Tom é a bicicleta, a bag, o celular que já caiu e tomou chuva. A empresa dela é o par de pernas e mãos que operam a faxina. Deram nome chique, mas a verdade é que a gente é trabalhador sem direitos, pensou a Maria. No celular quase quebrado, o mesmo no qual ela recebe chamada de faxinas pelo aplicativo, ela sempre dá uma olhadinha para ver quanto tem acumulado de tempo de contribuição. Pouco mais de 6 anos, calcula o governo. A Maria risca, paga, risca de novo, faz contas no caderninho, mas é isso mesmo. Com 30 anos de trabalho, ela conseguiu pagar só 6 para a aposentadoria. Ela acompanhou mais do que atenta as notícias na televisão e no rádio sobre a nova Previdência. Ela parecia até para ela que era bom quando ela ouvia a forma como os políticos estavam defendendo, mas quando ela leu com atenção, ela percebeu que a aposentadoria entrou numa guerra contra ela. Aumentaram 5 anos do que precisava pagar e agora precisa conseguir completar 60 anos. Quantas pessoas a Maria conhece com 60 anos? Demorou para vir um nome na cabeça. Aquele vizinho de cabeça bem branquinha deve ter uns 65, mas ele é homem. Nessa regra nova, a aposentadoria dele viria só agora. A Cleide do Mercadinho tem 55, já teve até derrame. A Maria não gosta de pensar muito na morte, não. Vem histórias tristes na cabeça. Depois da pandemia, mais ainda. Ela passou firme e forte pela doença, mas no bairro morreu gente demais. Também tem aquela meninada que a polícia matou enquanto pulava um carnaval. Que tristeza. Será que algum de nós vive tudo isso? Se for pela vontade do presidente, eu acho que não, pensa Maria. Os pensamentos são mais terríveis ainda quando ela viaja nesse pensamento até Brasília. Que podridão! Fez piada da pandemia, fez piada da fome, fez piada de tudo esse presidente. E enquanto a gente caminha em passos doloridos para poder ter direito ao mínimo, o dele está tudo garantido. E ainda com apoio de militares. Parece que se a gente disser que não aceita essas coisas todas, eles estão prontos para fazer a gente aceitar a força. A Maria tem esse coração solidário de quem sabe que se não der para ela, talvez fique melhor para os filhos. Mas aí também está cheio de notícia ruim. O Tom já está na bike desde os 13 anos. Usou o RG do primo para fazer o cadastro e está lá. Parece que está vindo uma lei aí para regulamentar que pode esse tipo de trabalho sem registro em carteira, sem vínculo com a empresa, sem direito a nada. Tem político que é muito picareta mesmo. Eles dizem que estão fazendo para ajudar. Mas se é para ajudar, por que não perguntam para a gente como a gente quer? Ela queria mesmo que o Tom pudesse, desde o primeiro emprego, ter todas as garantias que ela ouviu dizer que essa classe dela, a classe trabalhadora, lutou para ter. Às vezes, assim, dentro do ônibus, a Maria pensa nessas lutas que a professora de história do EJA contava para ela. E pensa em preto e branco, em imagem distorcida, como se estivesse aparecendo dentro de uma TV de tubo. Imagina que a gente falando português, mas também outras línguas. Imagina essas pessoas juntas, braços dados, cheias de coragem, lutando pelas coisas que a gente tem hoje. Bom, gente, eu decidi criar essa história aqui para vocês hoje, porque talvez a ideia
de como vivem milhões de Marias, mulheres trabalhadoras negras espalhadas pelo Brasil, ajude a mostrar o efeito devastador da reforma da Previdência em cada minuto da vida dessas mulheres, assim como as leis de regulamento do trabalho precário. Essas são políticas implementadas pelo Bolsonaro, pelo chamado Centrão, por toda a direita liberal, e eu preciso dizer também, inclusive por pessoas que estão aqui nessa mesa sobre lutas populares, como é o caso da Tabata Amaral, do PSB. O efeito disso, destruir a vida e jogar na miséria milhões de mulheres e homens da classe trabalhadora. Uma política que foi garantida também pelos governadores estaduais, inclusive governadores do PT, que aprovaram a reforma da Previdência em todos os estados que governam. Como que a gente pode acreditar que eles se preparam para governar, enfrentando a direita, se aplicam ajustes onde governam? O Lula está buscando se aliar para 2022 com os que fizerem o golpe institucional e não fala nada de revogar nenhuma das reformas que arrasam a vida do povo trabalhador. O Lula prefere falar das poucas concessões que o seu governo deu no período de crescimento econômico para ocultar que, quando teve crise em 2003, 2004, ele também fez reforma da Previdência. E a gente fala hoje aqui de lutas populares e organização política, e me parece que nesse debate se trata de pensar a força que a nossa mobilização pode ter para interromper os ataques contra a nossa classe, que são muitos, e vários deles aprovados através de mãos que hoje dizem que vão junto com as nossas derrubar o Bolsonaro. Mas as mesmas mãos que assinam o pedido de impeachment, como a Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, por exemplo, assinam também cada uma das reformas e ataques lançados contra a nossa classe. Ataques que quem paga primeiro somos nós, mulheres, negras, comunidade LGBTQI+, e a juventude. E não dá para descolar o Bolsonaro de tudo isso, porque ele não é só um presidente lixo, um racista, um misógino. Tudo isso que ele está a serviço de aplicar esses ajustes. Alguém duvida que a forma que ele pensa que a nossa classe viver, que a nossa classe tem que viver, é muito diferente da forma como o Centrão, os juízes, os governadores opinam que a gente deveria viver? É por isso que nós do MRT acreditamos na construção de uma frente única da nossa classe trabalhadora, com todos os sindicatos, partidos de esquerda, organizações operárias, movimentos sociais e entidades do movimento estudantil unificadas contra esses ataques e para derrotar Bolsonaro e Mourão como o caminho que nos permite derrotar esse governo sem confiar nos nossos inimigos de todo tipo, desde os liberais asquerosos como Dória, até os liberais de voz mansa que tentam humanizar ataques como a reforma da Previdência. A unidade com a direita, chamada de frente ampla ou de frente popular, sempre existiu com a condição de retirar de pauta as lutas da nossa classe, limitando o programa dessa frente ao limite do que querem esses setores da burguesia e mantendo, nesse sentido, intactas as pautas deles, como por exemplo, a reforma da Previdência e outros ataques. E aqui na mesa é muito importante que as e os companheiros presentes dialoguem com esse problema. Como a gente vai derrotar Bolsonaro se aliando com a direita que não somente nos ataca, mas também abriu espaço para a entrada dele no poder? Mas é fato que é essa política que sugere em várias das correntes do PSOL, inclusive o PCB. E, companheiros, é importante clarificar, tem gente que diz que não é frente ampla com a direita, quando os partidos dessa frente ampla são o PSB ou o PDT, o Novo, o antigo partido, que são o Novo e o antigo partido da Tabata Amaral, que apoiaram o golpe institucional de 2016 e defendem ataques contra os trabalhadores. Na minha visão, não dá para chamar isso de esquerda, né? E de que serve falar em independência de classe, enquanto nas eleições passadas, esses mesmos partidos fizeram frente eleitoral com o PDT e o PSB. O contraponto que eu quero trazer, portanto, são dois. O primeiro é que nesse dia 2 de outubro, sábado, a gente demonstre nas ruas que a gente não vai marchar com a direita. E a gente faça em todas as cidades blocos classistas de toda a esquerda que levante o fora Bolsonaro, Mourão e os ajustes e que nos coloquem com uma força unificada para poder exigir um plano de lutas concreto das grandes centrais sindicais que seguem paralisadas num pacto de paz com o governo Bolsonaro. O Dória, o PSDB, o MBL, também o PSB, defensores do golpe de 2016 da reforma da Previdência, e toda a direita e as instituições que também estão junto com o Bolsonaro para aprovar a reforma administrativa, a retirada de terra dos indígenas, todos os ataques, esses caras não são e nem podem ser nossos aliados na luta contra o Bolsonaro e o autoritarismo. Eles não fortalecem e se enfraquecem a nossa luta, porque junto com eles, a luta nunca vai ser contra esses ataques mais sentidos pelos trabalhadores, que é fundamental para trazer a nossa classe para a luta, para trazer as Marias para a rua.
outro contraponto para pensar as lutas populares e organização política é tão incrível que eu poderia contar como crônica, mas é uma história da vida real, de um personagem de carne e osso, como eu, como vocês estão assistindo e debatendo aqui. Então, viajemos rapidamente aqui nesse encerramento para a Argentina, onde a gente vai conhecer um cara que chama Alejandro Vilca, que é um trabalhador indígena, como boa parte da população da província dele, de Jujuy, nascido em uma família simples, criado pela mãe, que era trabalhadora doméstica, e com uma infância duríssima, marcada pela pobreza, pelos trabalhos de pedreiro, de vendedor ambulante, né? Com os quais, já adolescente, o Vilca pagou a faculdade de arquitetura na província vizinha de San Juan, e ele não conseguiu terminar essa faculdade, né? Apesar de não ter terminado, o Vilca teve ali seu primeiro contato com a esquerda em um conflito contra uma reforma educacional em 1997 e começou a militar. De volta para Jujuy, ele se dedicou a construir o Partido de Trabalhadores Socialistas e egresso sem diploma, né, como milhões de estudantes que terminam evadindo da universidade, ele passou a trabalhar como gari. O Vilca sempre lutou junto aos trabalhadores da limpeza contra o governo, em defesa dos trabalhadores dos engenhos de açúcar, contra os latifundiários, sempre esteve presente em todas as lutas em Jujuy contra a precarização do trabalho para denunciar o governo da direita do Gerardo Morales, mas também do peronismo, né, que hoje ocupa a presidência do país. A luta de classes foi o que tornou o Vilca conhecido em toda a região. E após anos de militância, a primeira candidatura do Vilca foi em 2011, quando ele se formou à Frente de Esquerda dos Trabalhadores, a FIT-U, que agrupou os principais partidos de esquerda nacional em base a um programa claríssimo de independência de classe, que é tudo que eu estou debatendo com vocês nessa intervenção hoje. E teve 2% dos votos para o cargo de governador. Em 2015, ele concorreu a deputado estadual, alcançando 7% dos votos e se aproximando muito de entrar para a Câmara. E em 2017, como candidato a deputado federal, teve 17% dos votos. E agora, em 2021, o Alejandro Vilca teve 23% dos votos nas eleições primárias, uma porcentagem que nunca foi alcançada por candidatos da esquerda socialista no Brasil. O resultado alcançado pelo Vilca na Argentina mostra que é possível conquistar grande influência com independência de classes frente a todas as variantes burguesas. A FIT-U, da qual faz parte o Vilca, mostra que é possível construir uma saída para os problemas dos trabalhadores totalmente diferente do que propõe a direita e os partidos reformistas, como o PT no Brasil, e que, mais do que isso, é possível não limitar o nosso programa a saídas institucionais como o impeachment, que aqui no Brasil colocaria o Mourão no poder. E para que isso seja possível, é preciso organizar cada elemento consciente de vanguarda da nossa classe da juventude, da intelectualidade, em partidos revolucionários que tenham como objetivo se preparar para potencializar as forças da nossa classe nos momentos mais decisivos que a realidade apresentar para a gente. Se preparando, portanto, para a revolução, para sair dos limites da institucionalidade burguesa e construir mecanismos de duplo poder da nossa classe, baseados nas organizações, por local de trabalho, por local de estudo e por bairro. Até esse momento, qualquer partido cuja rotina seja construir frentes amplas com a direita ou frentes populares e eleitorais com os nossos inimigos, que se cale frente à paralisia das centrais sindicais, está trabalhando para convencer centenas de milhares de trabalhadores a confiar apenas nas instituições do regime e não nas nossas próprias forças. Essa perspectiva política de construção de um partido revolucionário que prepare para a revolução, que atue nos parlamentos a serviço da independência de classe, de fortalecer as lutas, as greves que acontecem pelo país e pelo mundo, é o que chega até nós como legado do partido do Lenin e do Trotsky, e que a nossa classe trabalhadora, que carrega a herança da luta negra indígena pela liberdade, merece ter à sua disposição. E mais do que isso, a gente está vivendo uma crise global do capitalismo, inclusive com uma enorme degradação do meio ambiente. E a gente precisa debater, portanto, uma estratégia para vencer em escala internacional, fazendo desse partido uma perspectiva mundial. Nós, comunistas internacionalistas, somos os que defendem que governem em todo o mundo as Marias, os Alejandro Vilcas, os Toms, né? E hoje, em lugar de lutar por uma saída que seria um desvio para a nossa luta, como é o impeachment, a gente propõe também para o debate, como a gente vê colocando faz um tempo, e consideramos urgente nesse país, marcado pelo golpe institucional e os militares na política, que aqui a gente lute para que, frente a essa crise política, seja a grande maioria que decida os rumos do país, com uma Assembleia Constituinte livre e soberana, acompanhando todos os trabalhadores que ainda acreditam que é preciso lutar pelos seus direitos sociais e econômicos, e nessa experiência perceber que a única perspectiva, a única resposta viável frente à crise capitalista é
lutar para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, na perspectiva de um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Que sejamos a esquerda que rasga os acordos com a direita e que usemos toda a nossa força para que, como disse o Vilca, enviar uma mensagem aos grandes empresários que se creem donos da vida dos trabalhadores, mostrar que a esquerda vem se consolidando rumo a levantar um programa de independência dos trabalhadores e apontar uma saída de fato para a nossa classe. Muito obrigada.